Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Lilian, seja bem-vinda. Hoje vamos iniciar uma live falando sobre relacionamentos, sobre dificuldades nos relacionamentos, relacionamentos complicados, relacionamentos com muitos problemas, os chamados problemáticos, que são os motivos da maioria das mulheres hoje estar passando por situação de ansiedade, de medo, de carência emocional. Muitas mulheres estão sofrendo dentro de suas casas por causa de um relacionamento afetivo, por causa de um namorado, um marido, A gente ouve histórias em todos os lugares. A gente, dentro do salão, nas igrejas, tudo começa com aquela proposta de buscar a pessoa ideal, o homem dos sonhos, a mulher dos sonhos. Aqui a gente fala com as mulheres principalmente, que buscam aquele ideal perfeito, aquela pessoa maravilhosa, mas existem vários problemas, várias situações que acontecem nesse meio termo, que acontecem nessa situação de buscar a sua alma gêmea. Como eu sou terapeuta holística, eu trato muitas mulheres com esses problemas, onde tem muita carência afetiva, dependência emocional, mulheres com dificuldades com homens que têm aquele perfil de pessoas que estão sempre traindo, sabe? Pessoas que não são confiáveis, não dá pra esperar nada delas, ou aquelas mulheres que ficam com os homens mais problemáticos. Então a gente vai aqui elencar, que eu fiz assim um resumo, quais são os motivos, quais são as razões dos problemas nos relacionamentos, o que acontece de principal, assim, que são as maiores preocupações e reclamações das mulheres. Para quem não me conhece, eu me chamo Lilian, sou terapeuta holística, trabalho com terapias naturais, como o Reiki, a floral terapia, os florais de Bach, e também faço terapias que faz com que a pessoa entenda os seus motivos, as suas angústias, os seus medos, e libere, a gente chama de alívio emocional, que eu chamo quais são as técnicas que fazem você perdoar mágoas, traumas, muitas vezes lá na infância, que fazem com que você chegue nesse estado ruim de ansiedade, de depressão. Essa minha história começou em 2019, e eu tenho a maioria desses problemas que hoje vou falar com vocês, como a codependência. A codependência é essa dificuldade de se enxergar, de entender que o amor é fazer pelo outro constantemente, É como se fosse uma troca. Eu faço por você para você me amar. Eu tenho que ser útil para você, para que você me ame, Então eu venho passando por essa situação também. Eu sei o que é que a mulher hoje reclama muito. Ela está muito exausta, ela está muito magoada, ferida com os relacionamentos, com as situações que ela passa no dia a dia. E a repetição do padrão é sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo problema. E ela não enxerga às vezes quais são os passos que ela tem que tomar, a forma que ela tem que agir para não estar se repetindo, para não estar entrando na mesma furada, entrando na mesma situação, entrando no mesmo relacionamento doentio, negativo, às vezes abusivo. Eu vou explicar aqui para vocês o que seria um relacionamento abusivo. Nem todo mundo entende isso. Relacionamento tóxico, abusivo, difícil, Como que isso é desenvolvido durante a infância também. Muitas vezes você teve um modelo abusivo, de pai abusivo, de mãe abusiva, e aí você acaba reproduzindo isso no seu relacionamento. Então vamos começar. Por que os relacionamentos não dão certo? Existem vários motivos, que são os principais. A primeira delas, que faz com que os casais não fiquem em paz um com o outro,
né? É a falta de confiança, são ciúmes, a insegurança. Na verdade, esse aí é o top da maioria dos relacionamentos. As pessoas não confiam umas nas outras. Tem um grande medo de se abrir, um grande medo de confiar, de acreditar no seu parceiro. Às vezes chega a ser doentio, a pessoa espera tanto ser traída que ela não consegue desligar esse pensamento. A pessoa vai me trair, a pessoa vai me trair. Claro que isso não é uma coisa normal, gente. Isso não existe assim do nada. É um trauma que a pessoa carrega. Às vezes ela passou por uma situação em que ela confiava muito em alguém e essa pessoa quebrou a confiança. E aí ela nunca mais vai confiar em mais ninguém. E ela vai ser aquela pessoa que sempre vai falar: as pessoas não prestam, ninguém é confiável, ninguém merece que eu realmente seja, né, uma pessoa legal. Eu tenho sempre que estar com o pé atrás, tanto em homens como em mulheres. Esse sentimento, essa dor de que eu já fui traída, já fui machucada, eu não quero ser machucada de novo. E muitas vezes os relacionamentos não conseguem sair, não conseguem se desenvolver por causa do ciúme, por causa da insegurança. Você vai olhar para a pessoa e vai estar sempre com medo dela te trair. Você vai olhar, não tem como você realmente confiar numa pessoa assim, não tem como você acreditar. Mas o problema não é a pessoa, às vezes a pessoa realmente não é uma pessoa desconfiável, né? É uma pessoa até legal. Mas e se você não acredita em ninguém? Se você é uma pessoa que colocou na sua ideia que ninguém presta, ninguém é bom, então muito provavelmente o que vai acontecer? As pessoas vão te trair, né? É aquilo, a gente gera, nosso mundo, ele é gerado pelos nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ele é gerado pelo que a gente acredita. Não que não existem pessoas que traem, existem. Mas você vai atrair com mais frequência. Porque você coloca que existem só pessoas que traem. Isso não é verdade. Existem pessoas que são confiáveis, existem pessoas boas. Nem sempre a pessoa trai porque ela é ruim ou porque ela é mau caráter. Às vezes é uma falta de maturidade, é uma falta de amor próprio também, porque uma pessoa que trai a outra, às vezes não tem amor próprio. Não tem. Então esse é as primeiras dificuldades das mulheres, dos homens também. Entender que você está dentro de um relacionamento, você tem que construir a confiança. Você tem que ter a confiança na pessoa. Se você não tem essa confiança, a vida vai ser um inferno. Tem que ter a confiança, tem que acreditar. Não estou dizendo para você fechar os olhos e viver no País das Maravilhas. Não é isso. Mas você simplesmente prestar atenção, né? Olhar de verdade para a pessoa e não para os seus medos, que é isso que a gente faz muito, né? Você fica comparando, às vezes, um relacionamento que você teve lá atrás com o que você está tendo aqui. Porque eu fui traída lá atrás, porque quebraram a minha confiança, porque... E eu fico comparando. Eu não consigo ver a pessoa que está na minha frente. Aí às vezes a pessoa é muito legal, é muito confiável, né? Ela gosta de você de verdade, mas você fica comparando, você fica cutucando essa pessoa, né? Fica fazendo com que ela acredite que seja assim que a vida é, e não é assim. Vou falar um pouco aqui pro pessoal. E aí, gente, o que acontece? Eu nunca consigo ficar em paz. Eu ficar com medo, esperando o outro me trair, o outro me dar uma facada, assim. O medo de ser traída, falta de confiança. Você já entra nos relacionamentos com essa dor, com essa desconfiança, com esse medo. E aí é óbvio que você não vai conseguir desenvolver uma relação saudável. Você vai brigar muito com o seu parceiro ou com a sua parceira. Vai ser um inferno na vida,
E aí, por mais até que vocês possam se gostar, não existe uma relação que não tenha essa confiança, esse se entregar, esse confiar no outro, esse acreditar no outro. Não tem. O próximo aí é o que muitas mulheres também reclamam, né? Homens que não assumem compromisso. Mas isso assim, né, gente, é complicado falar nisso, né? A pessoa que não assume compromisso, tá com você uma semana, depois desaparece, não te responde no WhatsApp. E aí a gente para e pensa, por que uma pessoa faz isso com a outra, né? É muita imaturidade. Não assumir o compromisso, mas querer ter aquela pessoa ali perto quando ela precisar, né? Isso é manipular, isso é fazer a pessoa sofrer mesmo. Mas tem gente que fica tentando entender por que a pessoa faz isso. Ela nunca vai te dizer, né? E entender qual é o meu problema aqui. Eu tô com uma pessoa que não fica comigo, né? Ou que ela dá todas as desculpas, ela fala todas as possibilidades pra você, assim, falar assim, por que não quer me assumir? Por que não quer? A pessoa sempre te dá perdido, a pessoa sempre faz coisas mostrando que você não é importante pra ela. Essa é a dificuldade dos relacionamentos, você não vê o que a pessoa está fazendo, ela te dá sinais, né? Um deles é o ciúme, o outro, o segundo que eu estou dizendo, é essa dificuldade de assumir um compromisso. São aquelas pessoas que são muito simpáticas, muito legais, né? Te levam às vezes para passear, aquele lindo passeio, mas depois somem de repente, desaparecem. Fica um final de semana com você lindo, mas desaparece. Às vezes são pessoas comprometidas, ou às vezes tem problemas sérios, né, de assumir uma relação, assumir de verdade que ama, que pode amar, mas é uma pessoa que no fundo, ela não tem maturidade para amar. Que para amar você precisa se fragilizar, confiar, ter compromisso com a outra pessoa. E esse é o primeiro, assim, hoje em dia as pessoas não estão se comprometendo umas com as outras, não estão cumprindo as suas palavras, sua promessa. Elas não sabem o que é um relacionamento, acham que relacionamento é só para sair. Paula Carolina, tudo bem, Paula? E aí vamos para a terceira, né? Dificuldade nos relacionamentos. Eu fico vendo uma pessoa idealizada, entende? Quando uma mulher está começando a sua vida amorosa, quando uma mulher está começando seu relacionamento, geralmente ela tem uma visão idealizada do amor. Mas, assim, isso pode acontecer com uma pessoa de 30, de 40, de 50 anos. A gente busca no outro, às vezes, sonhos, né, muito românticos, muito infantis, né, da pessoa completar a gente, da pessoa ser o nosso tudo, nos deixar felizes, e aqueles filmes da sessão da tarde, aquilo ali é uma inspiração. Mas quando a gente entende isso, vê que a mulher está num estado assim um pouco imaturo emocionalmente. Ela está vivendo no arquétipo da donzela, ou seja, aquela personagem, né, que fica esperando o príncipe encantado. A personagem donzela, ela fica esperando o príncipe encantado, ela não enxerga o homem real, porque homens reais têm problemas. Homens reais, eles vão ter dificuldades, vão ter problemas, não vão ser perfeitos, não vão falar eu te amo o tempo todo, né? E aí você fica projetando também a falta que você teve, porque às vezes você está procurando um pai ali, um protetor, né? Muitas mulheres, por exemplo, têm a mania de procurar sempre o mesmo tipo de homem. Ah, eu quero um homem protetor, eu quero um homem mais velho, eu quero um homem que cuide de mim. Então eu estou buscando, na verdade, um pai que me faltou, entende? Um pai é a figura de alguém que me proteja, alguém que faça algo por mim, para me salvar, para cuidar de mim, me dar segurança.
no fundo, é uma carência que você está projetando na outra. E aí, quando essa outra não cumpre essa carência, o que acontece? Aí acontece o relacionamento desandar. Você descobre que a pessoa ela é mais perdida do que você. E aí? Você busca aquele homem para te proteger e ele, às vezes, é mais frágil do que você. Por quê? Né? Às vezes você olha aquela pessoa que parece ser um protetor, no fundo ele é tão carente, tão desprotegido. Porque as pessoas, elas não se veem de verdade nesses primeiros estágios do conhecer, né, de ter um relacionamento. Elas ficam projetando as expectativas, elas não enxergam uma outra, elas não veem. E aí, que aparenta, que a pessoa aparentemente está mostrando, olha, a pessoa é perfeita para mim. Mas só com o tempo é que a gente vai ver qual é o problema, qual é a situação dessa pessoa real, né? Então esse amor idealizado é o que faz muitas vezes a gente falar assim, a pessoa me enganou, essa pessoa não era nada daquilo que eu estava pensando. Por que você estava pensando isso? Por que você imaginou que a pessoa era desse jeito? Você que criou na sua cabeça, você não quis ver a pessoa, né? Esses amores idealizados, essa coisa de a pessoa fez uma coisinha só e aí eu criei uma fantasia, achei que a pessoa ia fazer tudo por mim. É uma idealização. E hoje tem muita idealização porque a gente está se conhecendo sempre aqui, ó, pela internet, pelo celular. Aí a pessoa no celular é uma coisa, pessoalmente é outra totalmente diferente, né? As pessoas hoje sabem conversar muito bem, às vezes, nas redes sociais, nos aplicativos, mas de verdade, quando você enxerga, você sente a energia da pessoa, você vê que não tem nada a ver com aquilo, né? E hoje a gente tem que aprender a não viver nesse mundo de ilusão, que a internet tem muita ilusão, né? Tem os filtros, os textos bonitinhos. A gente às vezes se apaixona por um texto, né? A pessoa se descreve, a pessoa diz que ama um livro, pronto, você se apaixonou. A pessoa diz que gosta da mesma coisa que você, já é motivo de você estar gostando, se apaixonando. Você nem conhece a pessoa, né? Você nem sabe. Aí você acha que ela é sua alma gêmea, porque vocês têm muitas coisas em comum. Isso é um estágio do amor. É um amor infantil ainda. A donzela que, imagina, visualiza o seu príncipe, mas não consegue ver a realidade, não consegue sair para o mundo real, né? E aí quando ela se dá conta do mundo real, é difícil, é duro acordar. Outra coisa muito difícil, gente, são as mulheres que se apaixonam por homens problemáticos, com vícios, dependentes químicos, né? Um problema com álcool, drogas, ou são dependentes financeiros, sabe, aquelas pessoas sonhadoras, que uma hora estão no emprego, outra hora estão em outra, né? Essas pessoas, elas encantam por um lado, porque elas são frágeis, mas elas são encantadoras, elas são bonitas, mas você olha no fundo, elas são muito carentes, né? E aí a mulher fica com pena desse homem, ela quer salvar esse homem, ela tem uma coisa de ver, ai coitadinho, né? Sente aquela vontade de cuidar dele, porque no fundo ele é um dependente. Ele pode ser um dependente emocional também, aquela pessoa que fica grudada na mãe, sabe? Aquele homem que não sai da barra, sai da mãe também. Você tem que ficar brigando com ele para ele ficar com você, porque ele prefere ficar com a mãe. Tem pessoas assim, ó. Tem mulheres também assim que ficam na barra da saia da mãe, não querem sair. São pessoas que são difíceis de você ter um posicionamento adulto. São pessoas que estão sempre precisando da outra por alguma razão. Ou elas são viciadas. E aí, gente, é muito complicado. Se gostar de uma pessoa que tem um vício, gostar de uma pessoa que ela nunca tem um trabalho fixo, ela nunca tem uma renda, sabe? É difícil, porque você vai ter que assumir essa pessoa como se fosse um filho mesmo.
que ela vai te dar 1 milhão de desculpas. Ela vai dizer que o mundo é injusto com ela. Ela vai dizer que, não é assim, eu faço as coisas, mas não dá certo pra mim. Eu sou um coitado, eu sou a vítima. Ele sempre vai dizer isso, né? Ele que é o coitado. A gente aqui não entende. Então, se apaixonar por um homem desse é muito complicado, né? Já passei por isso, já vi pessoas também passando por isso. Pessoas que são muito legais até, mas elas vão te dar muita dor de cabeça, porque elas vão estar sempre pedindo mais para você, pedindo. Não é só dinheiro, é atenção, é paciência, sabe? Elas são boazinhas, legais, mas um posicionamento para a vida você não vai ter com uma pessoa dessa, porque ela se vê como a vítima do mundo. Então ela não vai ter aquele comportamento de homem que é, no caso do homem, né, seguir em frente, viver a sua vida, não ficar pedindo ajuda o tempo todo, né, não precisar de mãe, de pai, de mulher para estar sustentando ele, porque ele nunca tem um emprego fixo, porque ele pega o pouco dinheiro que ele tem e vai no vício, ou vai brincar, né, vai numa sinuca. Esses são os homens dependentes. E às vezes você está apaixonado por uma pessoa dessa. E essa é a questão. Como lidar com uma pessoa dessa? Não é fácil. Uma pessoa dessa não se vê como adulto. Não se vê como adulto. Então ela vai sempre olhar para você, você que tem que dar as coisas para ela. Imagina, um adulto pode ter 40, 50 anos, ele vai sempre achar que as pessoas que têm que ajudar ele, porque ele não consegue. Ele pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, pode ser a pessoa com graduação, com um montão de coisa. Uma pessoa dessa, assim, né, ela se auto-sabota o tempo todo. Eu já vi muitas pessoas assim, super inteligentes, mas que não chegam a lugar nenhum na vida. Elas estão sempre dando desculpas. Porque eu preciso disso, preciso daquilo outro. Aí imagina você amar uma pessoa dessa. Uma pessoa que não se achou na vida ainda. Não está vivendo de verdade. Ela está brincando com a vida dela. Muitas vezes caminhando para a morte. Se ela tiver um vício, né? Um vício como drogas, ela caminha para a morte. E aí você gostar de uma pessoa dessa é muito complicado. Você precisa realmente buscar ajuda. Se você está amando uma pessoa assim, ou conhece alguém que está fazendo isso, não tente ser a salvadora, a terapeuta, a mãe dessa pessoa. Não tente. Você não vai conseguir. E mais triste, né? Porque os relacionamentos passamos então para as pessoas abusivas e violentas, né? Esse é o mais difícil, porque os relacionamentos não dão certo, porque existem pessoas também que são abusivas. E o que é uma pessoa abusiva? Nem sempre a pessoa abusiva ela vai te tratar com violência, mas ela pode, isso é um estado, né? Pode ser a violência física, mas também a violência moral, né? O abuso psicológico. É aquela pessoa que quer mandar em você, não quer respeitar o seu querer. E às vezes as coisas começam pequenas. É aquela pessoa que não deixa ver você vestir o que você quer, ir aonde você quer. E a desculpa dela é que está protegendo você. Ela vai falar isso. Ela vai inventar que só quer cuidar de você. Então as mulheres têm que ter muito cuidado com esse discurso. Eu só quero cuidar de você. Aí depois, o que acontece? A pessoa vai gradualmente tirando a sua liberdade, tirando a sua vontade, né? Ela vai dizendo, por que você está fazendo isso? Eu passei por um relacionamento assim, a pessoa era ciumenta a ponto de me dizer por que eu estava passando batom. É ciumenta, controladora, né? Começa assim, gente, começa com pequenas coisas. Aí depois ela vai afastando você da família, fica dizendo que você não pode ir tanto na casa dos seus pais, ou visitar amigas, entende? A pessoa vai cerceando a sua liberdade. Você tem que perceber isso. Muitas vezes você não percebe. A pessoa vai te dando sempre uma desculpa. Porque hoje a gente pode sair junto em vez de você ir para casa da sua mãe. O intuito dela é separar você de qualquer outra pessoa. O intuito dela é fazer com que você seja uma pessoa dependente dela. E o pior, ela acaba com a sua autoestima.
ela fala que você é feia, ela fala que você é incompetente, que você não presta pra nada. Tem muitos relacionamentos que destroem a autoestima da mulher por causa disso. A pessoa, ela vai minando a sua autoconfiança, acabando aos poucos, falando tudo que uma pessoa não deveria dizer para outra, em momento algum. Como é que uma pessoa que diz que ama você, diz que você é horrorosa, que você é feia, que você, sabe, ninguém ia te querer se ele largasse você? Porque ele fala esse tipo de coisa. E o pior é que a mulher coloca isso pra dentro, coloca isso como uma verdade. Ela vai perdendo a sua própria identidade, porque a outra fica minando. Mas é interessante você perceber como que chega nesse estado. Como é que você permite que o outro vai tirando a sua identidade, né, a sua força, a sua voz, porque não é de um dia para outro. Às vezes pode acontecer rápido, porque essas pessoas abusivas, elas são muito impulsivas, elas querem logo casar, elas querem logo que você assuma elas de uma vez por todas, elas não esperam que você queira conhecê-las. Por quê? Porque se você tiver tempo para conhecer, você vai ver que tipo de pessoa doida ela é. Então ela quer já namorar com você. Conheceu você uma semana, já quer começar a namorar. Aí ela te enche de presentes, ela te enche de mimos, ela bota você lá em cima. Então desconfie desse tipo de coisa. Não que as pessoas não possam te dar presentes, te dar mimos, mas sempre desconfie do excesso. As pessoas abusivas são assim. Elas querem empurrar, de alguma forma, conquistar você, para você acreditar assim, olha, a pessoa me ama, fez tudo isso por mim. É porque ela vai te cobrar depois. Ela vai te jogar na cara isso. Isso que é mais doido, né, gente? Pensar que a pessoa inicia te tratando como uma princesa. E esse que ninguém vê, né? Porque todo mundo vai ver a pessoa trazendo flores, levando para restaurante. A gente só vê esse lado que aparentemente é bom, né? Aí posta lá na rede social. Mas o que acontece? Tem muitos relacionamentos assim, de rede social. Só a mulher sabe. Depois que a pessoa tirou a foto ali, o desrespeito, o abuso, né? A pessoa que te cala, que escolhe por você, que trata você como uma criança, como uma incompetente. Não, você não sabe o que você quer, não. E vai escolhendo por você. Você não tem que querer. Você tem que fazer o que ele quer. Isso é uma pessoa abusiva. Então vocês têm que ter muito cuidado com essas pessoas que chegam de repente na vida de vocês, dando muitos presentes, parecendo o príncipe encantado. Eu sei porque eu passei por isso, gente. E é triste. Você acha que a pessoa é maravilhosa, sabe? Ela vai parecer assim, a pessoa dos sonhos. Mas não, gente, é tudo enganação. E aí você só vai perceber quando já está envolvido com a pessoa. E aí você fica meio sem graça de... bate aquela culpa, mas a pessoa deu tanto pra mim, ela fez tanto por mim. Sério, muitas mulheres não saem de relacionamentos ruins porque elas ficam com culpa. Que a pessoa me ajudou, a pessoa me deu carro. Uma vez eu vi um post no Facebook falando disso. Um homem falou assim, eu dei um carro pra ela, eu paguei faculdade pra ela, né? Isso era uma prova de amor dele. Não, uma prova de que ele queria comprar ela. E às vezes não adianta, gente, a pessoa pode cobrir a gente de joia, mas se a pessoa não nos respeita, não nos escuta, não está nos vendo, a gente é só um boneco para elas. A gente é só uma marionete para botar lá na rede social. Aí emperequeta a mulher toda, coloca ela no salão para ficar bonita. É um troféu, não é uma pessoa. A pessoa não está vendo a sua alma, não está te enxergando. Isso é mais triste. Não ser vista, não ser ouvida. É isso que a gente busca quando a gente quer ser amada, né?
ser vista, ser reconhecida, ser valorizada por quem a gente é. Não a gente fazer um papel para agradar ninguém. E é isso que vocês têm que aprender. Amar é isso. Amar não é a pessoa pagar coisas para você, fazer promessas vazias. São atitudes pequenas às vezes, de respeito, de consideração, de carinho, de paciência, de vontade de estar com você. Isso que é amor. Então, tenham muito cuidado com pessoas violentas. Não sejam vítimas. Não esperem o príncipe perfeito. Desconfiem dessas pessoas que têm muita pressa em namorar, muita pressa em casar. Eu quero rápido, porque eu quero realizar meu sonho. A pessoa primeiro tem que conhecer você, saber o que você quer, até o que você não pode. Porque às vezes você tem seus traumas, seus medos também, e ela tem que respeitar isso, seus limites. Às vezes você passou por situações ruins e a pessoa tem aquela gana de ir logo, é porque ela não está te vendo. Ela quer cumprir outras fantasias dela. Essas pessoas, elas não são ruins necessariamente, é porque elas também passaram por abuso quando eram crianças. Não tiveram suas vontades respeitadas. Não foram adultos que aprenderam essa forma de troca. Eu dou, mas a pessoa tem que dar em troca, entende? Uma compra, uma troca de favores, não é amor. Ela não entende o que é amor. Amor é faz o que eu quero, porque eu quero. Porque quando quiseram de mim eu tive que dar. Então, nem sempre a pessoa, mas essas pessoas podem se tornar violentas. E esse também é outro X, né? A violência, que começa com uma pessoa que dá um grito na sua cara, que bota o dedo na sua cara, né? Que deixa você falando sozinha. Ou não quer discutir nada, né? Você tá lá conversando com a pessoa, ela se irrita e não fala mais nada. Também uma forma de abuso, de desrespeito, que ela corta o assunto, ela não quer conversar sobre isso. Ela quer viver o mundinho da fantasia dela. Que você tem que ser aquele papel, aquela boneca. Então se você questiona alguma coisa, você fala alguma coisa, pronto, acabou o amor. E aí a pessoa age de uma maneira estúpida, imatura, não quer conversar. Não existe, para essa pessoa não existe conversa. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Então desconfie de pessoas assim que não querem conversar sobre relacionamento, não tem paciência. Para ela só quer ver o lado bom da situação. Ou seja, ela não sabe o que é relacionamento. Relacionamento é, às vezes, conversar coisas desagradáveis, coisas difíceis, sabe? Falar, pontuar, olha, não gostei que você fez isso comigo. Não gostei, não sou obrigada a gostar, sabe? Se bota na sua cabeça que eu quero tudo que você quer, não, eu sou uma pessoa diferente. Eu não tenho obrigação de fazer tudo que você quer. Então, se você conhece assim, pessoas que são assim, fique longe dessas pessoas. Não tem que ter raiva delas, mas fique longe, muito longe. E agora a gente vai chegar no porquê que as pessoas não conseguem sair de relacionamentos assim, violentos, com dependentes químicos, né? Com pessoas abusivas. Porque existe um porquê, né, gente? Nada acontece na nossa vida à toa. A gente não namora com a pessoa errada. Então eu tenho que saber por que eu estou atraindo aquele tipo de pessoa. Aquela pessoa que me trai, aquela pessoa que eu não confio, ou aquela pessoa abusiva. Ainda mais se eu atraio o mesmo tipo de pessoa. Eu tenho que entender qual é o padrão que eu tenho. Quais são as dores emocionais que eu carrego da minha criação, do meu pai, da minha mãe. Como é que foi o casamento deles? Como é que foi a minha relação com meu pai e com a minha mãe? Começa aí. Tem gente que acha que isso não é importante, mas é. A sua história pessoal determina muito como você vai encarar um homem e
como você vai despertar o amor em você. Né? A mãe ensina o amor. Né? O pai ensina, ele é o primeiro modelo de homem. Se você teve um pai violento, um pai alcoólatra, um pai que não estava lá, às vezes trabalhava muito, e aí você sente falta daquele pai, você sente falta daquela figura, e muitas vezes você vai procurar o seu pai em um relacionamento. Ou às vezes você tomou a dor da sua mãe, porque o seu pai era violento, batia na sua mãe, e aí você tomou raiva de homem. É o que muitas mulheres estão na raiva dos homens. As mulheres fortes são as mulheres que estão com esse feminino ferido, gente. Elas trazem as feridas das suas ancestrais, da mãe, da avó. Elas falam assim: comigo não, comigo homem nenhum se cria. E adivinha? Você nunca vai confiar em homem nenhum. Você vai ser aquela mulher que vai sempre olhar os homens com desconfiança, com medo. E aí você vai brigar com os homens, né? Vai ser competitiva, vai ser agressiva. O lado masculino vai aflorar em você. E você vai querer ser igual ao homem muitas vezes. Aí você vai virar aquela mulher guerreira. Aquela mulher que muitas vezes até bate em homem. Ah, não, vai me bater? Essa dor, gente. Muitas mulheres estão assim. Você conhece uma mulher guerreira, né, agressiva, que muitas vezes olha o homem com raiva, fala assim: ah, nenhum homem presta. Aquele discurso feminista. Adivinha? Essa é ferida lá de trás, né, de um pai, de um companheiro também que pode ter abusado muito dela. Enfim. Então, o primeiro motivo é a carência emocional, gente. Muitas pessoas estão carentes, procurando relacionamentos de uma maneira doentia. A carência emocional é esse vazio interno. Eu estou um vazio, eu sou uma pessoa carente. Então, eu fico tentando colocar outra pessoa para preencher esse vazio. Só que, como é vazio, nada que a outra pessoa faça vai conseguir preencher esse vazio. A pessoa carente emocional, ela meio que não se enxerga, ela não vê as suas próprias qualidades, ela não gosta dela mesma. Ela não olha para ela, sabe? Ela é como se uma criança sem amparo. Como se ela não entendesse o poder que ela mesma tem de se gostar, de se amar, de se aprovar. Não precisar de alguém para chegar e dizer: olha, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa boa. E aí, essa pessoa tem muita dificuldade de ficar sozinha. Então ela arranja qualquer um para não ficar sozinha. E aí ela se submete a qualquer coisa para ter um relacionamento a todo custo. E se mete com essas pessoas problemáticas, dependente químico, pessoas abusivas. Porque a autoestima tá lá no lixo. Não tem autoaceitação, se compara com os outros. É muito triste isso, gente. Carência afetiva. Tem gente até que brinca: eu tô carente, eu sou carente. Isso não é engraçado, entende? Isso é falta de amor próprio. Falta de alto valor. Falta de eu realmente me enxergar como uma pessoa. Uma pessoa que tem a capacidade de me nutrir também. Eu tenho que me nutrir. Eu que tenho que fazer coisas que eu amo, que eu gosto. Eu não preciso de alguém para fazer isso, de alguém para dizer que eu sou bonita, de alguém para dizer que eu sou uma pessoa importante. Carência afetiva é isso, gente. E é difícil, porque a pessoa que é uma pessoa carente, ela é carente em tudo. É com os parentes, é com os amigos. Ela se magoa fácil, porque às vezes a pessoa não dá a atenção que ela quer. Ela confunde muita coisa. Acha que a pessoa tem que dar uma atenção absurda para ela. É aquela pessoa que, se você não cumprimenta na rua, ela fica muito magoada com você. Ela acha que você já virou uma pessoa metida. Às vezes você não enxergou ela, você estava lá correndo. Você é uma pessoa carente. E aí chega no estágio de dependente emocional. Dependente é uma pessoa que tem dificuldade mesmo de ficar sozinha.
ela prefere ficar com qualquer um. Ela não se enxerga como uma pessoa. Ela se encara como uma criança perdida, uma criança sem mãe, assim. Eu não consigo ficar sozinha. Eu não me basto só. E sim, isso está ligado ao abandono da mãe. É uma dor chamada dor do abandono. Porque ou a mãe foi embora, ou a mãe não foi aquela mãe amorosa, foi uma mãe dura, foi uma mãe difícil. Então eu não me senti amada pela minha mãe. Por isso é muito importante você enxergar como que foi a sua relação com a sua mãe. Sua mãe te deu afeto? Ou ela brigava muito com você? Era difícil a relação com ela? Porque a dependência emocional está intimamente ligada com isso. Com a quantidade de amor e pertencimento que eu tive à minha mãe. A autoestima que foi construída lá na infância. Sabe? Porque é lá que é construída a sementinha do amor próprio, do autorrespeito, sabe? Da autovalorização, é tudo lá. Na relação com a mãe, com o pai. Mas essa dor do abandono é que cria essa dependência emocional. A pessoa, ela prefere 1000 vezes se submeter a todo tipo de relação doentia só para não ficar sozinha. Porque ela se sente como um bebê. Porque a dor do abandono é assim. O bebê pode se sentir abandonado pela mãe, porque até uns 2 anos assim, se a criança não sente que a mãe está ali perto, ela acha que vai morrer. Porque a criança não entende que a mãe foi ali rapidinho no banheiro. Não entende. E essa dor do abandono, ela fica na vida da pessoa a vida inteira se ela não tratar. É uma dor muito difícil. É a carência. E aí eu vou projetando nas outras pessoas uma mãe que eu não tive. Isso é normal, gente. É uma professora, é uma patroa. Às vezes eu procuro a mãe lá dentro do meu trabalho. E eu quero agradar essa mãe. Porque eu tô projetando. Porque eu não perdoei que a minha mãe não estava lá para me ver, para me enxergar. Vocês entendem como é profundo isso? Não é só, fulano não presta, larga ele. Às vezes a pessoa não consegue. Ela tem uma dor profunda de abandono. Ela quer uma mãe, ela quer alguém para cuidar dela. E ela projeta numa pessoa que às vezes é muito pior do que ela. Tá muito mais ferrada emocionalmente. Mas imagina, quantas vezes a gente não projetou nossa mãe numa professora, numa chefe, ou nosso pai também. Às vezes a gente tem problema com o nosso pai e aí, adivinha, a gente vai ter problema com os chefes. Por quê? Porque a gente não perdoou o pai. Por alguma razão ele não foi aquilo que a gente esperava. E a gente vai projetar nos homens também. E os homens vão ter os mesmos comportamentos, às vezes os mesmos vícios. E aí? Então, se eu não curar essa minha história, eu vou estar vivendo personagens. A donzela, a guerreira, a mulher que salva todo mundo. Por quê? Porque eu não estou me vendo. Eu estou vivendo a história dos outros personagens. Por isso é tão difícil sair de uma relação. Porque às vezes eu tenho dores profundas que nunca nem parei para pensar. Como faltou minha mãe, como fez falta meu pai. Como estava continuando outra coisa, né? A pessoa que é codependente. A pessoa se sente responsável pela outra pessoa. Tem mulheres que elas começam a se apaixonar por homens fracos, aqueles homens, como eu falei, dependentes químicos, com problemas. Elas olham nos olhinhos daqueles homens e falam, meu filhinho, tem que cuidar de você. É complicado, gente, mas a codependência é uma distorção na nossa forma de amar. É uma coisa que a gente desenvolve para aguentar a dor, justamente do abandono. Assim, não me olhava quando era criança,
E aí eu comecei a ser aquela pessoa que cuidava das outras, cuidava dos meus irmãos, ajudava meus pais. Pra quê? Para que eles me vissem, me reconhecessem, me dessem valor. Tem muitas mulheres assim, fazem, cuidam de todo mundo. Por quê? Porque elas querem o amor. Mas isso é doentio, gente, porque as pessoas não amam você pelo que você faz, e sim pelo que você é. Mas se você tem essa codependência, você acha que é pelo que você faz. Então você já pensa naquilo, eu estou fazendo para receber alguma coisa em troca. É uma coisa automática, você não está percebendo que você está fazendo isso. Eu estou cuidando de você. Porque às vezes o codependente é manipulador. Ele fala, ai, mas eu fiz tudo por você, eu me sacrifiquei, eu cuidei de você. Esses discursos, jogando na cara, é a codependente. Eu deixei de viver para você. Então uma pessoa codependente, ela faz isso com os relacionamentos, com os filhos, com os irmãos. Porque ela quer cuidar de todo mundo, né? Ela quer meio que controlar todo mundo. Porque ela é a salvadora de todo mundo. É um personagem também, gente. Enquanto você não percebe que você tá nisso, você fica com raiva do outro, que o outro não aceita o seu controle, o seu cuidado. Que também a pessoa não é obrigada a gostar de você. Não que você faça tudo por ela. Ela vai falar assim pra você, quem mandou você fazer tudo por mim? Porque às vezes o codependente faz. É aquela pessoa que fica esperando assim, ai, o que a pessoa precisa? Né? Vai na casa, ai, e corre pra fazer, pra agradar, pra agradar. Ela não tem vida própria. Ela sempre espera o que eu posso fazer pelo outro. Aí eu tenho essa satisfação de me sentir útil. Mas é uma coisa assim tão doentia, gente, que a pessoa ela não sabe nem cuidar dela mesma. Isso que é difícil. A codependência é uma distorção de amor e precisa ser tratada, precisa ser vista. Porque ela vive aquele personagem que cuida de todo mundo. Às vezes ela se esconde atrás da boazinha. A boazinha é a que fala baixo. A boazinha se anula, né? Ela faz tudo pra todo mundo, mas ela assim nunca reclama. Ela não reclama, ela fala baixinho. Ela fala baixinho. A boazinha. Vamos ver se a gente entra nesses personagens sem perceber, gente. O que é a boazinha? É a mulher que se anula. Ela está se anulando. A codependente, ela se anula. Ela fala, mas eu só queria dizer, eu só queria falar, mas eu não tenho nada contra ninguém. No fundo ela tá puta de raiva. Tá com uma raiva que as pessoas não valorizam o que ela faz, que ela quer ser valorizada, ela quer que as pessoas vejam o que ela faz. Tudo. Né? Você não vai limpar a casa e ninguém vai falar, olha, que bonito, parabéns. Ela precisa disso. E isso é triste, né? Você viver esperando que as pessoas valorizem você, reconheçam o seu valor. Por quê? Porque você não se reconhece. Porque se eu coloco na mão do outro essa necessidade, essa coisa de ser valorizada, eu que não me valorizo. Eu tô buscando a aprovação do mundo. Não dá pra viver assim. De ninguém, gente. Pai, mãe. Sabe, às vezes a gente tá fazendo coisas achando que a gente tá fazendo pela gente. E não, a gente tá querendo um aplauso de alguém. A gente tá fazendo aquele papel de boazinha, de lutadora, de salvadora. Que a gente quer alguém que fale, olha, que você é legal, né? Mas só sabe ela que quanto ela sofre por ser legal. Aquela que ajuda todo mundo, escuta todo mundo. A gente sempre passa por essa fase, gente. Aí quando a gente pensa assim, quando a gente precisa, será que tem? Não, não tem. Quando é a gente que tem que desabafar, a gente que pede ajuda, não tem. Por que isso, gente? Porque a gente atrai pessoas assim. Quando a gente se coloca nessa função de salvadora do outro,
a gente atrai pessoas dependentes e folgadas. Então essas pessoas dependentes e folgadas nunca vão te ajudar, entende? Vai ser aquele relacionamento abusivo, né? Aquela pessoa que só pede. Nas amizades também, os colegas de trabalho. Você tem que aprender a dizer não para as pessoas, aprender a entender que o seu valor não está no seu fazer, que eu tenho o direito de não fazer, não ajudar o tempo todo. Eu posso ensinar a pessoa, você pode fazer assim, o que eu tenho que fazer para você? Você não é criança, você pode fazer também. Esse cuidar excessivo é doentio, é ruim. E ela sente essa necessidade de cuidar o tempo todo. Ela quer ser a salvadora. Por isso não consegue. Ela sente culpa de deixar a pessoa lá se virar. Uma vez uma cliente falou assim, ele não consegue nem pagar a conta do banco ali pelo aplicativo. Eu falei, não interessa, você não vai fazer nada por ele. E era assim, uma pessoa que muito ruim para ela. E ela estava com culpa, querendo ajudar a pessoa. Uma pessoa que desrespeitava ela, humilhava ela. Mas ela estava preocupada em ajudar a pessoa a pagar a conta dela. Tem noção? Eu fico com pena da pessoa. A pessoa não sabe fazer, coitada, né? Não sabe. Não sabe ir no aplicativo do banco pagar a conta. Se não sabe, vai no banco. Você não tem que ajudar ninguém. Uma pessoa que te humilhou, que destratou você. Você quer fazer isso por quê? Vai parecer a boazinha, que eu preciso. Por quê? Porque às vezes vem uma tal necessidade de agradar para receber amor e afeto. Eu tenho que ser a boazinha, tenho que fazer. Até você sair dessa forma doentia de ver o mundo, que é uma forma doentia. Isso prejudica os seus relacionamentos. Você fica querendo agradar o outro o tempo todo. E eu tenho que me agradar também. Eu não tenho que fazer só o prato preferido do fulaninho. Eu vou fazer hoje o meu prato favorito. Eu não quero só fazer o que ele quer. Eu quero fazer o que eu quero. E tem mulheres que não têm vontade própria, gente. O que o marido manda, elas fazem. Tem mulheres que não pintam unha porque o marido não gosta. Não vão no lugar, não vão fazer um curso, não vão trabalhar porque o marido diz que não. É esse tipo de coisa, porque ele vai muito mais profundo. Sabe, eu quero ser a boazinha, eu quero ser... Mulheres que nem pintam o cabelo, não fazem nada, porque o marido não gosta. Eu tenho que agradar essa pessoa. Por quê? Eu não tô dizendo que você não deve agradar uma pessoa que você gosta, gente. Mas é aquilo, você deixar de ser você só pra agradar o outro. Às vezes fazer um sonho que você tem de fazer uma faculdade, de trabalhar em alguma coisa, de viajar. Porque o outro não quer, eu tenho que fazer o que o outro quer. Esses papéis prendem a gente. Porque às vezes a pessoa passa uma vida inteira sem ter vivido a vida dela. Porque ela quer cuidar dos outros, ela quer ser a salvadora, ela quer ser a boazinha. E a gente tem que ter a coragem, gente, de não ser a boazinha. Uma vez eu fiz um post. A mulher, se tiver a coragem de aguentar cara feia, aguentar a gente reclamando, vai aguentar ser uma mulher de valor. Sabe? Aguentar, você é ruim. Deixa a pessoa falar que você é ruim. Que você tem que fazer o que a pessoa quer o tempo todo. Não, você não tem que fazer. Não interessa que é da sua família, não interessa que é sua mãe, seu pai. Não interessa seu marido. Não interessa. Se aquilo ali te constrange, aquilo ali não é uma coisa que você sinta que seria legal pra você fazer, não faz. Mas você tem que sustentar isso, se posicionar. Porque as pessoas passam por cima da gente. Porque a gente quer esse papelzinho de boazinha. Eu quero manter a paz na minha casa. Mas a que custo? Pra você nunca fazer as suas vontades? Pra você sempre deixar o homem decidir o que você quer, o que você não quer, aonde você vai, onde você não vai.
né? Ou os filhos também. Tem filhos hoje que querem mandar nas mães e nos pais. O filho manda você, aí você obedece. Porque você não quer desagradar, porque, sabe, existe uma coisa chamada, a gente está tentando compensar a infância que a gente não teve com os filhos, gente. Esse é o problema. Sei que eu também faço esse erro com meu filho, que eu tenho um filho de 13 anos aí. E às vezes a gente se coloca no papel de a gente ter que ficar fazendo vontade de filho o tempo todo, não. Papel que não é o seu, você tem que ser a mãe, você tem que ser a superior. E mesmo o seu marido, você é igual a ele, não é inferior a ele. E a sua vontade tem que ser respeitada, a sua voz tem que ser ouvida. Não é falar baixinho o tempo todo. Também não precisa gritar, né? Porque tem mulheres que gritam para ser respeitadas. Pra quê, gente? As pessoas não ouvem quem tá gritando também. A pessoa fala assim, aí é louca. Ou seja, a pessoa te desrespeita, te humilha. E quando você explode, as pessoas ficam assim, meu Deus. Isso acontece. A pessoa fala assim, é louca. O que tá acontecendo com essa pessoa? Enlouqueceu. Ela não sabe o que ela aguentou no ouvido de cobrança, de reclamação, de nhenhê. Umas coisas que as mulheres estão fazendo muito hoje, gente, é ouvir reclamação no WhatsApp. Pelo amor de Deus, gente. Para de ser essa aí que fica ouvindo gente reclamar da vida. Seu WhatsApp. Gente que vem trazer problema pra você. Pra gente falar, olha, hoje não, tá? E uns problemas bobo. Porque as mulheres têm essa mania de estar desabafando umas com as outras o tempo todo. Vai no salão, aí conta a vida da... Eu nem gosto mais de salão por causa disso, gente. Onde vou em salão de bairro, tem muita fofoca, eu não fico. Porque é cada história horrível. Que às vezes assim, ela reclama do marido, fala todos os abusos que ele faz, mas quando chega em casa ela não fala com ele. Ela não resolve. E aí fica viciada em reclamar, viciada em se vitimizar. Ai, a coitada, vítima. É mais um papel, né, pra você fazer. O papel da vítima. A pessoa é abusiva comigo, a pessoa não faz as minhas vontades. Mas você tá impondo? Você tá conversando com a pessoa? A pessoa não me escuta, então faz a mesma coisa. Ah, não me escuta não? Também não vou falar com você. Aí vamos ver quem é que mais... Porque tem homens que são, assim, muito brutos, não sabem conversar, né, gente? É difícil também. Mas você tem que se impor. Para de fazer a boa, a compreensiva. Aguentar tudo calada. Tem muitas mulheres que falam pra mim, tô um tempão aguentando um montão de coisa calada. Pessoas me abusam da minha paciência. Mas por que elas abusam da paciência? Porque você deixa. Você fala, olha, agora não. Sabe, na hora do trabalho fica mandando áudio pra você, reclamando dos filhos, de não sei o quê. Corta esse tipo de assunto, corta esse tipo de papo. Até por uma questão de saber realmente quem são suas amizades. Entende? Porque é muito bom a pessoa contar com você, né, o tempo todo pra ouvir os problemas. Mas será que, se você não ouvir os problemas, ela vai continuar sua amiga? Se você não emprestar os ouvidos para ela ficar falando, ela vai continuar sua amiga? Se não, a resposta é, essa pessoa nunca foi sua amiga. Ela só quer usar você como descarregar energia. Que isso sobrecarrega as mulheres hoje, gente. Ouvir os problemas dos outros, pegar os problemas dos outros. Isso é porque eu sou terapeuta, gente. Eu muitas vezes tenho que fazer isso. Eu escuto os problemas, eu levo pra mim, eu falo, mas isso não é meu. Eu deixo a energia aqui. Entende? Porque isso é energia, gente. Tem umas pessoas que são vampiras. Elas vão falando no seu ouvido, falando, e não param mais. Porque elas são extremamente carentes. É aquela pessoa que fica falando de doença, fica falando de problema. Fique longe dessas pessoas. Vá longe. E às vezes é uma pessoa que é a sua família. Mas você tem que sempre tentar mudar de assunto.
ou dizer assim, olha, Deus vai te ajudar. Sempre interromper a ladainha, porque senão você vai sair de lá, né, destruída, apagada. Eu sei que eu já trabalhei com atendimento à saúde, já fui agente comunitário, eu sei como é que é. A pessoa começa a falar na sua vida, ela não para mais. E às vezes você não sabe por que você está cansado. Porque você ficou ouvindo. Você quer ser a boazinha, você não quer ser chata. Mas tem que ser chata às vezes. Fala, olha, desculpa, mas eu não quero falar desse assunto. Não é bom. Tem que falar. Vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa? Falar de doença ruim, atrai mais. Se a pessoa não entender, gente, aí você tem que ir embora mesmo. Mas é mesmo. E aí tem outro tipo de relacionamento. Voltando aqui que eu saí, né? Pouco. As mulheres fortes querem lutar pelo seu amor, né? As mulheres fortes são as mulheres, como eu falei anteriormente, que elas assumem todas as responsabilidades da vida. São as mulheres guerreiras, as mulheres que tiveram que crescer muito rápido, que tiveram uma vida difícil. Faltou o pai, faltou a mãe. Ou a mãe era difícil, o pai também. Então a vida foi dura. E aí ela coloca uma armadura assim de guerreira, de forte, de tipo, comigo não tem problema, comigo não tem tempo ruim, eu sou uma mulher guerreira. O problema de ser mulher guerreira como eu falei, a agressividade, sabe? Não confiar, não estar conectada com as suas emoções, porque a mulher guerreira, para aguentar, né, as durezas da vida, um pai que foi abusivo, um pai que, enfim, foi ruim, ela não acredita mais nos homens. Ela olha os homens com desconfiança, com raiva, ou como uma conquista. Conquistar. A mulher guerreira, ela tá com muitos sentimentos feridos. E ela sempre quer defender, quer lutar, quer brigar por algum assunto. Então, aquela pessoa que fica fazendo discurso, textão na internet. Que não sei o que isso é injusto. As feministas, a maioria das feministas assim, que levam o feminismo a um extremo, né, que o feminismo não é luta de mulheres contra homens, gente, mas tem mulheres que acham que é, né? E aí elas ficam com raiva dos homens. Não tem que ter raiva dos homens. E aí elas só se aproximam de homens que elas podem controlar, que elas podem ajudar, moldar, que eles sejam bonzinhos. Aqueles homens mais imaturos, mais fracos, né? Aqueles que têm assim um ladozinho mais meigo, que aí não vai ser competição com ela. Porque um homem forte, um homem que volta para a vida, assim, né? Aqueles homens decididos, para elas é difícil encarar um homem assim. A mulher forte, ela não aceita um homem forte do lado dela. Não é os dois brigando para ver quem manda mais. Por quê, gente? Que ela tem feridas emocionais ali. Ela não quer se sentir dominada por ninguém, abusada por ninguém, porque ela já se sentiu assim. Eu tô dizendo que seja ruim a mulher ser forte, a mulher ser guerreira, mas é o personagem, entende? E você se desconectar das suas emoções, porque a mulher guerreira é uma mulher exausta. Ela luta, ela fica em 3 empregos, ela faz 2 faculdades, 3 faculdades, 5 faculdades. Ela é muito racional. Ela quase não tem mais emoção, porque ela usa o lado masculino dela, que nós todos temos, um lado masculino e um lado feminino. E ela só usa a energia yang, a energia, né, masculina. E aí ela vai se afastando dos seus sentimentos, da sua subjetividade, de quem ela é. Que nós mulheres somos amorosas, gente. A gente tem períodos do mês que a gente, né, tem a menstruação, que a gente precisa se recolher. E as mulheres hoje se forçam tanto que elas quase enlouquecem na TPM. Por causa disso, gente. Porque você não entende que você não é um homem. Você tem que ter momentos que você se recolhe, que você cuida de você. Que você não vai estar bem, que você vai ter vontade de chorar.
E isso é normal, o normal de uma mulher é isso. Mas tem mulheres que ficam tão fortes, mas tão fortes, que estão tão feridas, que elas não conseguem nem chorar. Elas ficam tão longe dos seus sentimentos que elas não querem chorar, elas não querem mostrar fragilidade, né? A gente mostra isso no filme, não sei se vocês viram o filme Malévola, né? Eles mostram a mulher sendo traída, né? A Malévola conhece o Stefano, né, criança. Eles se conhecem, eles se apaixonam. E aí ele faz o quê? Ele trai ela, corta as asas dela, né, destrói ela, e ela vira uma bruxa. Ela vira um ser ferido, machucado. Ela fica longe daquela... que ela é uma fada, gente. Ela faz parte daquele mundo mágico. Ela não era ruim, ela não era uma bruxa. A Malévola, nessa história, né, na última história com a Angelina Jolie, né, ela não era uma bruxa. Só uma mulher ferida pelo homem que ela mais amava. Aí você entende o que acontece? Aí ele tem uma filha e ela acaba gostando dessa menina, né? Ela primeiro joga a maldição, porque no caso ela quer se vingar do homem, ela não quer se vingar da menina, mas aí ela tenta se vingar do mais fraco. E aí o que acontece? Ela acaba gostando da menina, se aproximando da menina, entendendo a fragilidade dela, porque ela é uma mulher ferida só, ela não é uma bruxa, ela não é ruim. Tanto que ela foi capaz de cuidar daquela criança, porque aquela criança foi criada na floresta e ela muitas vezes ajudou a criança. E começou a amar aquela criança, a Aurora. E ser frágil, que é isso que a gente é amorosa. Não o tempo todo tá se defendendo, o tempo todo tá brigando. Se a gente tá o tempo todo brigando é porque a gente tá nesse arquétipo da guerreira. A gente às vezes precisa prestar atenção no nosso corpo, nas nossas emoções. Antes de querer enfrentar o mundo lá fora, vamos lá enfrentar o mundo. Não. Antes eu tenho que olhar para o meu coração, para as minhas emoções, para o meu ciclo menstrual, não ignorar, não ter raiva da minha menstruação. Porque as dores que a gente sente, cólica, enjoo, muitas vezes é a gente não aceitar o nosso corpo feminino. A gente não respeitar, que a gente não está bem todos os dias. Que a gente tem um ciclo. Antes da menstruação tem a ovulação, tem a TPM. E nesse ciclo da mulher revela muito sobre o que ela precisa. A TPM, por exemplo, é o momento que você vai dizer o que está passando na sua cabeça. Se você está com raiva, você vai ficar com raiva das pessoas. Se você está triste, você vai chorar. É o que você está há muito tempo guardando. Então, se você não respeita esse momento da TPM, tem um tempo para você, nem que seja para você ir lá no banheiro do seu trabalho e chorar, gente. Tem que chorar. Angustiada, fica presa aqui, não fica aprendendo. Não é assim que a gente tem que se tratar. E a gente tem que fazer aquela cara perfeita, bonita. Não. A gente tem que respeitar o nosso ciclo, a nossa fragilidade. Que a gente fica vivendo essas historinhas. Eu quero ser a boazinha, eu quero ser a salvadora, eu sou a guerreira. Qual historinha você está vivendo? Você tem que olhar para você. E vamos continuar aqui. Deixa eu beber um pouco de água, estou perdendo a minha voz, gente. Então respeite o ciclo. Respeite que você não vai estar bem todo dia. E as pessoas também têm que respeitar. As pessoas têm que ouvir mais você. Mas você tem que saber falar. Saber dizer quando não tá legal as coisas. E não é assim, ter vergonha de não estar bem. Então, hoje as mulheres entram no mundo corporativo, no mundo do trabalho, tem vergonha da sua menstruação, tem vergonha de estar com vontade de chorar, gente. Não
tem que ter vergonha disso. A gente não é um homem. A gente vai ter momentos de profunda angústia, profunda raiva. Botar pra fora. Sabe, se você não puder conversar com alguém, escreve. Toma uma página ali, cuida de você, se acolhe, toma um banho quente, um chá. As mulheres hoje estão entrando em depressão, em burnout, né, aquele esgotamento. A ansiedade é isso, eu tô me cobrando demais, eu não tenho tempo pra mim. Eu não olho pra mim, eu quero olhar pra todo mundo. Né? Eu fico lá na competição, na briga, se eu sou a guerreira. Ou eu fico cuidando de todo mundo. E qual é o tempo que você tem pra cuidar de você? E não é ir pra academia não, gente. Quando eu falo cuidar de você, a pessoa só pensa em academia e salão. Não, cuidar do seu emocional. Aí eu falo assim, como que eu tô hoje? O que eu quero? O que eu preciso? Então, voltando aqui ao assunto, né? Deixa eu ver. Tem uma coisa assim, falando da dificuldade nos relacionamentos, né? A gente tá falando aqui os motivos e por que as pessoas não conseguem, né? Vamos recapitular aqui para quem chegou agora, né? Primeira dificuldade no relacionamento, top, assim, é a falta de confiança, ciúmes e insegurança. Isso faz com que os relacionamentos não deem certo. Porque a pessoa teve dores, teve problemas, ela não confia, ela não acredita na outra. Então, o ciúme e insegurança faz com que vocês estejam sempre brigando, estejam sempre discutindo. Porque não existe confiança, não existe entrega. Não tem como amar uma pessoa que você não confia. Tem muitas mulheres que aceitam um homem que traiu, né? Perdoa. Mas na verdade, ela simplesmente cala, assim, ela faz de conta que perdoou. Mas ela nunca vai mais confiar naquele homem. Tem muita mulher vivendo essa relação hoje. A pessoa me traiu. E fica uma mágoa tão grande ali dentro que às vezes ela não é feliz e não deixa o outro feliz também. Então, se a pessoa te traiu e você realmente não, sabe, você perdoou da boca pra fora, não faça isso com você, não faça isso com o outro. Não perdoe da boca pra fora. Se você não tem capacidade de perdoar, não perdoe. Se você não tem capacidade de confiar nessa pessoa novamente, não fique arrastando esse relacionamento. Aí você destrói você e destrói o outro, porque você fica infeliz também. E aí o segundo motivo são pessoas que não assumem compromisso, gente. Isso, derruba. Não assume compromisso. Pessoas que aparecem, desaparecem, pessoas que não estão realmente interessadas em ter algo com você. Tem muitas pessoas que ficam se perguntando por que a pessoa não fica. São pessoas imaturas que não têm compromisso nem com elas mesmas. Então, se você viu que a pessoa não te responde no WhatsApp, some, aparece, volta, é um indício sério de que ela não é para ter um relacionamento. A não ser que você queira sofrer, mesmo você dizendo assim, mas eu só quero sair de vez em quando, eu só quero ficar com a pessoa. A gente sabe que nós mulheres nos envolvemos. A gente começa muitas vezes ficando. Eu vou ficando por aí, vou ficando, aceitando, né? Esse é o problema. Eu vou aceitando. Aí quando o negócio fica sério, eu depois quero cobrar a pessoa, cobrar uma postura, cobrar que a pessoa mude. Não, gente, a mudança tem que ser na hora. No momento que eu assumir ali, eu tenho que falar, olha, tem que ser assim. Não é eu achar que eu vou ficar com a pessoa e eu vou mudar a pessoa depois. Porque as mulheres pensam assim. E a maioria fica assim, não, comigo vai ser diferente. Isso é o ego falando. O ego feminino que, eu sou gostosa, sou bonita, comigo vai ser diferente. E aí você fica tentando modificar, né?
fazer a outra pessoa ficar louca por você. Tem pessoas que fazem até magia, faz trabalho, faz simpatia. Tudo isso não é amor, gente. Amor não tem essa coisa de você forçar o outro a ser do jeito que você quer, a ficar com você de qualquer jeito. Isso não é amor, gente. E outro tópico seria pessoas com expectativas irreais, buscando, né, projetando suas carências, suas faltas, a falta que um pai fez, a falta que eu não tive minha mãe. Aí eu quero alguém que cuide de mim, que me trate que nem uma princesa, entende? Eu tenho que entender que eu tenho que buscar um relacionamento de verdade, uma pessoa, compartilhar a vida, não um pai. Não alguém para ser o meu tudo, ser o príncipe no cavalo branco. Porque a gente às vezes fica com essas fantasias, gente, esperando que a pessoa seja assim, seja romântica, seja assim, seja assado. E não é, a pessoa é real, gente. Ela vai ter os defeitos, vai ter os problemas. E quanto mais a gente ficar fantasiando um homem perfeito, um relacionamento de rosas, mais vai ser tombo, né? O maior vai ser o tombo, o maior vai ser a decepção. Você tem que olhar a pessoa real, conhecer a pessoa, olha, será que eu gosto dessa pessoa? Será que, assim, como que eu sei que eu tô amando aquela pessoa? Eu tô admirando ela, tô vendo ela de verdade, não projetando nela as minhas fantasias, o que eu espero que ela faça. É assim que eu tenho que ser. Eu vou olhar pra pessoa. Essa pessoa que tem X defeito, eu tenho que olhar os defeitos. Falar, será que eu aguento esse defeito? Será que não? E não é fingir que eu não tô vendo. Porque a maioria de nós, às vezes, faz isso, né? Com aquele ego. Mas na hora que casar, a pessoa muda. Gente, essa é uma ilusão feminina que tem que acabar aqui. Pelo amor de Deus, o homem não quer mudar. Ele não quer que nada mude. Então você tem que aceitar o homem do jeito que ele é. Ninguém muda. Sabe, porque o outro tá querendo que você mude. Tem mulheres que falam assim, a pessoa, assim, a questão de religião, né, a pessoa tinha a questão de jogar um futebol, beber com os amigos, aí você espera que a pessoa mude, tenha um comportamento todo diferente, e você não comunicou a essa pessoa isso, você não falou, eu quero que você venha pra minha religião, eu quero que você pare de beber com seus amigos. Que hoje, gente, cada pessoa tem uma noção do que seria relacionamento. Para uma, pode ser normal ir beber com os amigos. Para outra, pode ser um abuso. Pode ser uma falta de respeito. Vocês têm que entrar no acordo. O que é possível, o que não é. Sabe, às vezes a pessoa quer que a outra vá para a religião dela, aí fica forçando. Não, cara, não dá para você forçar o outro a ir para sua religião. É forçar, você não... Você gostaria de ser forçada a ir para uma coisa, fazer uma coisa que você não quer? Uma coisa é você ir visitar aí uma vez e outra. Tem que se converter. A gente não tá no Marrocos não, gente. Pelo amor de Deus. Eu sei que às vezes o estilo das vidas, né? Aquele homem que gosta da farra e você é uma pessoa evangélica e aí não bate, realmente. Mas aí você tem que parar para pensar, por que eu, sendo evangélica, fui procurar um homem que gosta da farra, gosta do carnaval? Por quê? Ou seja, eu vou arranjar problema. Para que eu vou ficar brigando com a pessoa para a pessoa se tornar evangélica também? Eu aceito a pessoa ou libero ela. Senão é uma constante briga para ver quem ganha. Um relacionamento, gente. Outro tópico também são as pessoas com vícios, né? Que é mais difícil, pessoas com vícios, dependentes químicas, pessoas que são dependentes financeiramente também, aqueles homens que nunca param no emprego. Esse é um dos motivos que mais as mulheres reclamam. Eu amo um homem que é alcoólatra, eu amo um homem que é dependente químico. E essas mulheres precisam ser tratadas, gente. Elas têm que ser cuidadas também. E aí você quer ajudar aquela pessoa, né? A pessoa nunca se acerta no emprego, ela se torna vítima do mundo, e a culpa é sempre sua ou de outra pessoa.
Você que não ajuda ela. Pessoas dependentes, às vezes dependente da mãe, quer ficar lá grudada na mãe. E as pessoas abusivas e violentas. Eu expliquei aqui, gente, o que é uma pessoa abusiva. A pessoa abusiva, ela vai aos poucos, né, tirando a sua voz, a sua vontade. Ela vai minando a sua autoconfiança. Ela vai sendo agressiva com você. Mas você tem que ter cuidado que a pessoa abusiva, muitas vezes, ela chega cheia de presentes, né? Ela chega querendo te conquistar a todo custo. Ela quer te dar carro, ela quer te dar tudo, às vezes. Mas no fundo, ela não tá te vendo. Isso é um troféu pra ela. Isso é uma bonequinha que ela quer manipular. Isso é uma pessoa abusiva. Seja no relacionamento homem e mulher, seja no trabalho. Quando você vê que a pessoa, ela não te escuta, ela não presta atenção no seu querer, ela só quer fazer o que ela quer, ela não respeita a sua vontade, ela já é abusiva. Ela não precisa bater em você para ser abusiva. Ela não precisa nem gritar por você para ser abusiva. Tem que ser respeitada. Meu querer tem que ser respeitado. O que eu quero também tem que ser respeitado. Se eu quiser sair com uma roupa X, tem que ser respeitado, né? Porque o tempo todo você tem que mandar nas minhas roupas. Entende? Uma pessoa abusiva, ela vai tirando os seus parentes de perto, ela vai fazendo você ficando dependente dela. Então ela muitas vezes quer comprar o seu amor, te dando coisas, fazendo coisas por você, para depois jogar na sua cara. Então vocês têm que ter cuidado com esses homens que chegam cheios de ânsias, querendo namorar, com muita pressa, sabe, te cobrindo de presentes. Todo o excesso, né, é para desconfiar, gente. Porque o abusivo, ele não chega assim. Você nunca vai perceber que ele é abusivo, assim, de cara. Percebe não, ele é simpático, ele é legal. Ele vai conquistar a sua família toda. Vai dar presentinho pra todo mundo. Vai ser aquela pessoa que é impecável. Mas só você sabe que dentro de casa ele é outra pessoa, né? Tira aquela foto linda no Instagram. Casal 20, casal perfeito. Mas dentro de casa, ele não te respeita. Não ouve você não tem voz, é só o que ele quer. Isso é uma pessoa abusiva. Eu sei porque eu já estive num relacionamento assim. A pessoa abusiva, ela não tá vendo você, não adianta. Ela quer que você faça as fantasias dela. Mas ela não faz isso por maldade. Como eu expliquei, as pessoas abusivas também passaram por isso, né? Alguém também abusou quando elas eram crianças. Elas não tiveram suas vontades respeitadas. Aí elas acham que relacionamento é assim, eu controlo, eu mando. O que eu faço? Você tem que me obedecer. Se você não me obedece, você é ruim, você é feia, né? E eles muitas vezes vão falar que você não presta, que você é burra, que você ninguém vai querer ficar com você. Vai querer te humilhar e vai acabando com a sua autoestima de pouquinho em pouquinho. Porque você vai acreditando nisso, né? Porque ele vai te isolando das pessoas, seus amigos. Porque ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você. Ele fala assim: ai, por que você vai pra casa dos seus pais? Você é uma pessoa abusiva. Então cuidado dessas pessoas que chegam muito, né, boazinhas demais, perfeitas demais, com muita pressa de ter um relacionamento, com muita ânsia de ter um relacionamento. Você tem que conhecer a pessoa, você tem que sair várias vezes antes de estar se envolvendo. Perguntar coisas assim importantes para você, ver como é que essa pessoa reage. E se ela der respostas muito certinhas, desconfia. Ver como é que ela age com os outros. Como é que é a questão do dinheiro para ela. Pode ser um problema, porque ela vai jogar o dinheiro na sua cara. Se ela tiver muito, pode ser. Ou também ao contrário, aquelas pessoas que não têm dinheiro e é você que tem que pagar. É você que tem que pagar tudo para elas. Isso é um problema.
E aí também eu expliquei, né, sobre o que faz uma mulher, ou um homem também aqui, tá aberto também, uma pessoa não conseguir sair de relações assim. Então, foi a carência emocional, né, essa necessidade de se fundir com o outro é uma necessidade, eu não sinto bem sozinha, por causa da dor do abandono na infância. Também eu me senti responsável pela pessoa. Eu sou aquela pessoa que eu cuido de todo mundo, então eu quero ser a salvadora dele. Sério, muitas mulheres falam assim, eu sou responsável, né? Eu quero ajudar a pessoa. Aí eu falei sobre a codependência, que é isso. Eu me senti na obrigação de fazer tudo para todo mundo, que é o jeito que eu encontrei de ser reconhecida e valorizada. Porque na minha infância eu não me sentia vista e valorizada pelos meus pais. Então eu aprendi a cuidar dos meus irmãos, a ajudar meus pais. Aí eu virei uma codependente, sabe? Eu quero assim fazer pra achar que aí eu vou ter o reconhecimento, eu vou ter o amor. Eu vou ter o amor assim, fazendo. Eu não entendo que eu não preciso fazer o tempo todo para as pessoas me amarem, para as pessoas me verem, me reconhecerem. Entende, gente? Essa é a codependência. Porque a codependência, quando ela é muito forte, a pessoa se torna manipuladora, controladora, ela briga com os outros. Ela fala, ninguém me valoriza nessa casa, nada que eu faço tá bom. Porque ela quer fazer tudo para todo mundo. Ninguém nem pediu, mas ela tá fazendo. Porque ela quer que as pessoas reconheçam, que amem ela. Eu fiz aquele bolo por você, eu fiquei a tarde inteira fazendo. Eu nem pedi, mas ela tá fazendo. Essa é a codependente. Você tem que aprender a fazer as coisas por você, porque eu gosto de fazer, não esperando que a pessoa goste de mim, que a pessoa me reconheça, me valorize. Eu tenho que me valorizar. Eu tenho que olhar pra mim e falar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ajudar. Mas eu não fico chateada se o outro pessoa não me ajudar, não tem problema. Porque eu não fico assim, condicionando, eu vou ajudar, e aí na hora eu vou esperar que ela me ajude também. Porque nem sempre dá, né, gente? A gente ajuda pessoas que não têm capacidade mesmo de ajudar a gente. Porque as pessoas que pedem ajuda são sempre as dependentes. As que nunca sabem fazer nada. É você que tem que fazer pra elas. São pessoas que foram mal acostumadas mesmo, entende? Tinha sempre alguém pra fazer pra elas. Seja uma comida, seja um trabalho. Eu não sei fazer isso. Porque nunca fez. Entende? Tinha alguém pra fazer pra ela. E aí você vai lá e faz, né? Por quê? E é engraçado que as pessoas, elas não pedem. Mas elas ficam lá. Que não sei o que, que não sei o que. Fica lá choramingando, seu ouvido. Elas sabem que você vai fazer por elas. E falar assim, tá bom, eu faço por você. Se você é uma codependente, você faz. Se você tem essa necessidade de ajudar o outro, você gosta de fazer isso. Não é ruim, gente, ajudar os outros. Mas é aquilo, muitas vezes você vai passar por pessoas que vão abusar, vão ser folgadas, né? O último aqui, gente, que atrapalha muitos relacionamentos, é uma questão. Isso atrapalha homens e mulheres de um modo geral, assim, só pra encerrar. São as pessoas que são apegadas à família, gente. Apegadas, dependentes. São pessoas que ficam assim, eu tenho que cuidar da minha mãe. Eu tenho que cuidar, eu tenho que ajudar ela. Eu não posso casar, eu não posso me desenvolver, não posso fazer nada. Tem pessoas que não conseguem trabalhar, não conseguem casar, não conseguem ter filho, porque elas são dependentes dos pais. Elas se colocam numa posição de que elas são as salvadoras dos pais. E eu não estou dizendo aqui que não deva, gente, ajudar os pais. Mas não é função dos filhos não viver a vida deles para cuidar de pais. Entende? Você pode contratar um cuidador.
Você pode dividir com os irmãos, cuidar dos seus pais se eles forem doentes. Mas você não pode querer ser a mãe da sua mãe, nem a mãe do seu pai. E muitos relacionamentos não dão certo por causa disso. Porque muitas vezes você casa e traz a mãe. E a mãe se mete no meio da situação. E briga com o marido. Tem muito relacionamento que não dá certo por causa de família. É a sogra que fica lá perturbando você. Porque não, gente, não tem que morar com sogra, com mãe. Não dá, gente. A vida tem que ter hierarquia, entende? Você tem que ter a sua vida, de algum modo, a sua casa. Se você vive na casa dos seus pais, você tem que obedecer a eles porque eles vieram primeiro. Você tem que respeitar. Aí você quer ficar na casa dos seus pais, quer ficar reclamando. E muitas vezes a pessoa se auto-sabota na vida dela. É aquela pessoa que nunca passa concurso. É aquela pessoa que nunca tem o propósito de vida dela, não trabalha naquilo que ama. Porque não pode sair, não pode deixar o pai, não pode deixar a mãe. Porque você se colocou como maior do que seu pai, maior do que sua mãe. Você é a mãe deles. E aí, claro, você não vai se desenvolver na vida assim, gente. Não vai ter relacionamento que dure. E às vezes a pessoa deixa o pai e a mãe interferir no relacionamento, se meter. E é uma confusão, é uma briga constante. Aquelas mães que têm ciúme de filho. Pelo amor de Deus, gente. Também não sejam assim com seus filhos. Ficar disputando com a nora a atenção dos filhos. Então esse é um dos motivos também muito sérios, porque aqui, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas têm muito hábito de estar sempre junto com a família, né? Ela não consegue se desenvolver. Elas ficam pensando assim, não, eu tenho que ajudar a minha mãe. E se a pessoa não aceita aquele seu apego à sua mãe, e aí? E aí você tem filhos, e aí você não dá atenção para os filhos, você larga tudo o tempo todo. E aí tem um projeto de vida, não dá prosseguimento ao projeto de vida, que você está presa ali, olhando para os seus pais, como se você fosse os pais deles. A gente precisa respeitar a hierarquia da vida também. Né? Quando a gente sai da casa dos pais, a gente está dizendo, eu tenho a minha própria vida. As minhas próprias regras, meus próprios valores. Então, muitas vezes, a gente tem que até abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, a família toda passa dificuldades. Então, eu consegui um cargo melhor, eu consegui ter dinheiro. O que adianta? Chega lá na família, sabe o que as pessoas vão dizer? Ai, agora a pessoa é metida, a pessoa tem um carro, tem uma casa melhor. Se chama lealdade ao clã, gente. Todo mundo tem que estar no mesmo patamar. Então, por exemplo, as mulheres todas da família tiveram problemas com relacionamento. Vai eu querer ter um homem bom na minha vida? Sabe, um companheiro maravilhoso? Não. Muitas vezes eu saboto isso. Porque eu vou ficar até com vergonha chegando a minha mãe que sofreu, minhas irmãs que sofreram. Sério, gente, as pessoas fazem isso. Mas é assim, de forma inconsciente. Porque elas têm uma lealdade à família tão grande que até as desgraças a gente repete. Por isso a gente tem que ver a nossa história. Falar, eu não quero isso pra mim. Eu amo e respeito a minha família, meus pais. Sou grata a tudo que eles fizeram por mim, mas eu não quero ver a mesma vida difícil deles. Eu não tenho obrigação de ver. Se a minha mãe não foi feliz com meu pai, ou foi abandonada por ele, eu não quero estar repetindo isso. Entende? Quero estar repetindo essas histórias. E aí também a gente não pode ficar ouvindo essas histórias. Vamos mudar o disco. Sabe? Por exemplo, a minha avó, gente, ela passou por isso. Ela teve que dar aos filhos dela tudo, porque ela passou fome. Lá no interior de Goiás. Então imagina, gente, que sofrimento que foi. E passou por violência, problemas mentais.
eu tenho que olhar para essa avó, eu tenho que agradecer por todo esse esforço que ela fez. E até abrir mão dos filhos, porque deve ter sido uma dor muito grande para elas. Então eu honro essa história delas, eu vejo a dor delas, mas falo, olha, comigo isso eu não quero trazer para mim. Porque às vezes a gente traz. A gente vem com uma gana, uma coisa assim que a gente não sabe nem porquê. Às vezes é um medo de perder alguém. É um medo, uma raiva. Às vezes eu tenho uma raiva que eu não sei nem de onde vem. Lá das minhas gerações. Que a gente repete. A gente tem que ver as nossas gerações, os nossos pais, os nossos ancestrais, como é que foi a vida deles. Porque senão, se não é a gente, é os nossos filhos que vão lá representar, né? Tem uma terapia chamada constelação sistêmica que trata disso. Saber se você está lá olhando os seus pais, olhando para frente, para o futuro. Você está trazendo a dor de uma avó, alguém que se matou na família, alguém que morreu de uma maneira trágica. Isso fica lá registrado, gente. E de repente um adolescente, né, ele começa a agir de maneira estranha. Ou ele começa a virar rebelde. Às vezes ele está querendo, né, mostrar um ter passado que não foi respeitado. Que ninguém falou dele. Sabe? As mulheres também têm que respeitar o luto pelos abortos. Se você já teve um aborto, se a sua mãe já teve um aborto. Por exemplo, se a minha mãe tem um aborto, eu não sou a primeira filha. Eu não sou a filha mais velha. Na ordem, na hierarquia, eu tive irmãos. Então eu tenho que reconhecer meus irmãos, minhas irmãs, se foram muitos abortos. Porque aí às vezes eu carrego aquela coisa da mais velha. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E na verdade isso não tenho que fazer nada, eu não sou mais velha. Eu não tenho que carregar o peso. Eu tive outros irmãos que não nasceram, mas são pessoas, são almas. Então é muito complexo isso, gente. Mas de uma forma geral, o que eu quis passar aqui para vocês é que existem coisas mais profundas quando a gente fala de relacionamento, sabe, de amor, de buscar uma pessoa legal para você ter como companhia para a vida. E por que acontecem muitas dores? Às vezes você está se colocando numa situação ruim porque você já tem feridas emocionais profundas da sua família, da sua infância. Então não é simplesmente, larga isso aí, para de vergonha na cara. A gente tem que parar de falar isso com as outras mulheres. Às vezes elas não estão enxergando, elas estão doentes. E a gente tem que aprender a acolher uma ou outra mulher, parar com essa agressividade, parar com essa competitividade feminina. Isso não é feminino. É esse mundo doentio que a gente está vendo, onde as mulheres têm que ficar brigando. Pior, brigando por homem, como se tivesse alguma situação, algum problema, gente. A gente ficar brigando por causa de homem. A gente ficar batendo uma na outra por causa de relacionamento. Defendendo o homem como se fosse um objeto. Alguma pergunta, gente? Falei pra caramba aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, mandarem alguma dúvida, eu já falei, tô quase perdendo a voz totalmente. E a gata está doida pra sair. Alguém não entendeu alguma coisa? Jaqueline, Inácia, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, deu pra entender, mais ou menos, ficaram perdidas. Qualquer coisa, essa live vai ficar disponível para você assistir de novo e entender. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Ninguém? E só para terminar, gente, eu sou terapeuta holística e eu trato essas pessoas, essas feridas emocionais, né, com terapia reiki, terapia de florais e outros tipos de terapia voltados para curar os traumas infantis, as dores emocionais,
que são 5 mais ou menos, né? 5. Assim, a gente convencionou mais ou menos, porque foi uma autora que convencionou. Existem mais, né, gente? Que é o abandono, a rejeição, a traição, a injustiça e a humilhação. Né? Essas dores fazem com que as pessoas muitas vezes reajam de maneira exagerada, entende? Uma dor da traição. Quando eu me senti traída por meu pai ou por alguma pessoa que eu confiava muito. E aí eu vi uma pessoa que não confio em ninguém. É a dor da traição. Aquela pessoa que está sempre desconfiando. Se a pessoa falha com ela uma vez, pronto. Ela não confia mais. Ela não acredita mais. E a dor do abandono, né? Aquela dor de me largaram, me deixaram sozinha. Que é uma das que todo mundo tem, assim, bem forte. Essa sensação de que então essas dores assim que a gente vai olhando pra gente e pergunta, será que eu tenho isso? Será que eu sou assim? Será que eu tenho carregado as dores das minhas ancestrais, da minha mãe, da minha tia, da minha avó? Será que eu tô vendo a minha vida ou o reflexo da vida delas? Ou das dificuldades no ambiente? Às vezes a gente vive num ambiente tóxico, né? Vê mulheres apanhando, passando violência. E pior, a gente acha isso normal, né, gente? Isso é difícil. Até as próprias mulheres acham isso normal. Então vamos terminando por aqui. Falei pra caramba. Se vocês quiserem qualquer dúvida, é só entrar em contato aí pelo Messenger ou pelo meu WhatsApp. Tá sempre disponível para fazer tratamento, para fazer consulta, faço consultas online. E o tratamento para aliviar dores emocionais, ansiedade, estresse, exaustão emocional, tudo isso, gente. Trato preferencialmente mulheres, que são o meu público-alvo, né? E a gente faz orientação, exercícios, para você reconhecer, né, essas emoções que estão dentro de você. Então, vou terminar. Se não tem nenhuma dúvida, alguém quer falar alguma coisa? O som tá bom, gente? Nem sei. Qualquer coisa? Não? Então vamos encerrar por aqui. Eu agradeço muito a vocês que ficaram aqui, me escutaram, né? Muito obrigada mesmo, né? Uma boa quinta-feira para vocês. E pense no que eu falei sobre as emoções, sobre o seu ciclo menstrual. Você dá esse tempo para você. Você que tem que dar o tempo para você, não é os outros. Sabe, fazer uma anotação dos dias. O que você sente, o que você precisa. Se você está muito longe, né, das suas dores emocionais, que é bom a gente fazer essa auto-observação. Então vou ficando por aqui, tá bom, gente? Um beijo, tchau.